né? Qual é a definição, então, de dor que a gente tem? A definição é o quê? É uma experiência sensorial e emocional desagradável, associado com um dano ter sido real ou potencial. Potencial que pode ter tido uma lesão do tecido, ou o tecido ele pode ter sido lesionado mesmo. Quando você cai de escada, você teve uma lesão, né? É real aqui. Quando você tem uma crise de ansiedade, você sente dor, né? O parente seu morre. Você vai ver muito paciente, né? Alguém chega, um familiar seu, né? Chega o seu familiar, faleceu um bem próximo, você vai ver beirando o caixão, ele vai sentir, vai falar assim, tá doendo meu peito, né? São dores, o que potencialmente, né, de dano tecidual, mas ocasionado mediante outros tipos de receptores, que a gente vai ver as características de dor, que ela pode ser nociceptiva, ou ela pode ser neuropática, ou ela pode ser mista. Então, a gente tem características de dor, né? E isso é importante frisar. Então, dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável, podendo ter lesão ou não. Ótimo. A gente avalia como o quê? Como um quinto sinal vital. Por quê? Quinto sinal vital. Porque a avaliação regular da dor deve ser rotina no atendimento de todo o corpo clínico do hospital. Só do hospital? Não. Né? Todo o corpo clínico, né, todo lá dentro da drogaria. Isso aqui, então, é um artigo que tem para tratamento, né, via hospitalar, porque o farmacêutico tem que saber o tratamento de dor clínico quando ele está mediante trabalhando lá na UTI. Então, uma associação de sinergias do medicamento, quando faltar, você é encarregado de apresentar formulações que podem ter melhor e apresentar e falar, bom, doutor, tem esses dois aqui, ó, ótimo sinergismo. Opa, pode ser isso daí, então, traz aqui. Porque o corpo clínico é o conjunto geral, né, o farmacêutico, o médico, o enfermeiro trabalhando em conjunto. E isso é importante. E ele tem que deter todo o conhecimento do medicamento e do sinergismo para apresentar a esse corpo clínico, trabalhador. E na drogaria, como seria? Você, né, tratar o paciente que vai chegar lá, o quê? Com a cólica muito forte, né, com enxaqueca, com a dor de cabeça muito grande, né, e você tem que saber tratar, certo? Qual é a classificação? Então, a gente tem uma vista, né, temporal, a classificação, ela pode ser o quê? Aguda ou crônica. Quando é aguda? Todo mundo sabe. Sabe aquela dor que inicia do nada? A moça começou a doer, que tá latejando na cabeça, ó, tá pulsátil. Enxaqueca, né? Ou cólica biliar, né? Nossa, eu tô sentindo aqui, ó, no flanco aqui, ó, nessa região, não tá irradiando. Dor aguda, né? Cólica menstrual, começa de uma vez, tem um período menstrual, né? Então, a gente tem como classificar dor aguda ou crônica. E crônica, aquela que ela desencadeia, ele fica dias, né? O paciente com cefaleia, ele sente, né? Vai ver seu cliente lá questionar, não, minha cabeça está doendo, já estão 6 dias. É crônico, né? Uma cronicidade. Por quê? Porque ela já está ela é constante, intermitente, ela não para, ela tem a mesma intensidade. Então, a gente precisa saber, então, a dor crônica. Qual a fisiopatologia, a característica dessa dor? De jeito que eu vou classificar? Ou ela pode ser nociceptiva, neuropática ou mista. A gente tem receptores, né? Receptores de Pacini, receptores de Mézières, que é tato, pressão, temperatura, todo em região do corpo. Ótimo. Esses receptores, né, junto com os receptores nociceptivos, junto com os receptores de identificação, Pacini, a gente tem os receptores nociceptivos. Além deles, Pacini, de Mézières, eles liberam mediadores da dor, que a gente já falou, que é o quê? Bradicinina, prostaglandina, né? São importantes mediadores da dor. Então, por isso, anti-inflamatórios para cortar a dor. A dor neuropática é aquela dor neural, envolvida às vezes no sistema nervoso central ou medular, ou no tronco cerebral,
Como assim? Então, vamos exemplificar para ficar melhor isso. Você tem uma queimação, né? Você queima a pele, você tem uma dor nociceptiva. Opa! Quando você tem uma dor de cabeça, tem uma latejando, uma dor nociceptiva, junto com neuropática, quando é enxaqueca. Por quê? Porque pode ser uma inervação do ramo gêmeo. Opa, tá bem que a neuropática está associada com o nervo. Então, neuropática, qual a dor que eu posso ter? Uma lombocitalgia, aquela dor que fica arrastando na perna, né? O cara tá com dor na coluna, tá doendo demais, não dou conta, arrasta a perna. Uma dor neuropática. A dor mista, aquela dor que associa com lesões, tanto nociceptiva como neural, quando tem um tumor. O tumor, você vai ter uma dor mista. Então, isso apresenta, então, características dores mistas para você. Ótimo. Então, a gente tem que diferenciar o tipo dessas classificação de características de dor, né? Sendo que a gente vai ver se ela pode ser espontânea ou ela pode ser evocada. Como assim espontânea e evocada? Eu tenho a dor nociceptiva espontânea e evocada. Espontânea é aquela que você sente pontada, facada, agulhada. Evocada, quando você torce o pé. Você está andando, com estiramento, torce o pé, é o quê? Uma dor, né, evocada. Por causa da lesão, você evocou ela. Então, observa que a gente tem diferença. Então, espontânea ou evocada. Ponto. Ótimo. Então, vamos passar para frente. Dor aguda, né? Qual é o propósito da dor aguda? A dor aguda é aquela que o corpo quer avisar. Tem alguma coisa aí, né? Uma lesão aguda, o início de um reflexo de retirada, né? Protetor, é um modo de fuga. Psicologicamente pode ser por ansiedade, igual a gente já comentou. Ou terapia direcionada para interrupção do sistema nociceptivo. Então, a dor aguda, eu tenho uma lesão, então ela indica um alerta. Um machucado, um alerta, né? Um corte profundo, um alerta. Ansiedade, né? Psicológica, alerta, né? Que isso, o organismo está apresentando uma forma de o quê? De fuga, né? Para você escapar, sair daquilo. E a dor crônica, né? A dor crônica é quando não tem propósito definido, né? Não tem propósito, dividido entre síndrome, pode ser periférica, central, psicológica. Mas como assim? O desenvolvimento, né, pode ser perda de apetite, aí começa a sentir dor, uma dorzinha leve de cabeça, então eu não tenho apetite, né? Perda de distúrbio do sono, perda do libido, né, de ter relação, constipação, né, ou psicológico, quando a pessoa está com medo, né, desespero. Como é que está essa pandemia agora? Todo mundo enfurnado dentro de casa, começa a ter o desespero. Então, tem gente que perde o apetite mediante a isso, tem gente que sente dor, né, dor original, diarreia, né, apresenta por dores crônicas, né, sem propósito definido, não é uma fuga. Certo? Então, como eu vou classificar, né? Então, a dor nociceptiva, ela pode ser mecânico periférica, inicial por estímulo, ou dessensibilização e persistente dos nossos setores. Como assim? Mecanismo periférico. Você corta, né? Cortei a pele. Cortei, é o quê? Um mecanismo periférico, o início de estímulo. Ou sensibilização persistente. A pessoa, ela é sensível, ela começa a desenvolver dor. Exemplo, quando você tem uma cefaleia tensional, a tensional a pessoa desenvolve por estresse, passa por algum problema lá no serviço, ela começa a ter dor de cabeça. Ela é sensibilizada, persistente os receptores nociceptivos, né, que são das vias aferentes. Há uma sensibilização, então desenvolve. E como a dor neuropática, ela provoca, ela é uma lesão da via sensitiva do sistema nervoso periférico ou central, tem irritação da fibra C. A fibra C, você vai ver que ela tem uma velocidade maior, que é a desmielinizada, e eu tenho, então, uma irritabilidade nessa fibra, produz neurotransmissores que vão conduzir uma impulsibilidade ao sistema nervoso central, e vai me indicar dor. Ou mista, quando tem a união dos dois, que a gente já até falou. E a fisiopatologia, sensação que dolorosa, que jeito que inicia? Então, eu tenho ativação, então, dos nossos receptores,
né, que são mecanismos de defesas, né? Aí eu tenho os mecanismos, então, mecanoreceptores, termorreceptores, nociceptores polimodais, que são o quê? Assim, Mézières, né, Ruffini, são os receptores, né? Eu vou ter uma estimulação dele, que aí vai ser transmitido por via, né, até o corpo medular, e assim, chegando no corpo medular, ele vai fazer uma modulação, então, uma modulação medular, passando para suprassegmentos, né, de lâminas dentro da medula, né, e aí eu depois vou passar para o sistema nervoso central, onde vai ser a cognitiva, né, a interpretação da dor, resposta ao estímulo doloroso. Ótimo, então olha aqui, ó, eu tenho a tradução, então eu tenho um estímulo, né, um fogo aqui, e aí vai ser, então, a via aferente primária vai emitir, então vai chegar, então vai ser transmitida, chega lá no corno posterior da medula, né, então aí ele vai passar, vai uma modulação, e aqui ele vai ser transmitido pelas vias, ou extrapiramidal, ou espinotalâmica, aí ele vai chegar, então, no tálamo, né, em regiões centrais, e vai fazer o quê? A parte cognitiva vai te mostrar dor. E quando a gente tem um fogo aqui, nessa modulação eu tenho nervos, né, que são motores, que vão fazer o quê? A retirada da mão. Ótimo. Só porque quando eu tenho aquele fogo que lesa, eu tenho, então, o quê? Mediadores estimulando aqui. O que que é? Teve uma lesão tecidual. Então, eu vou ver prostaglandina, hidrogênio, TP, histamina, bradicina, serotonina. São mediadores importantes que vão estimular o quê? Dor. Então, vai ser estimulado dor. E a substância P vai emitir, né, o próprio neurônio, né, ele libera, né, substância P, o neutrófilo mastócito produzir mais bradicinina e histamina para chegar a mais mediadores lá, então fazendo quimiotaxia. E isso vai o quê? Estimular a fibra C. Essa fibra C vai chegar até no corpo medular, que vai ser transmitido no sistema nervoso central. Então, onde a gente pode entrar proibindo, então, ó, inibindo esses medicamentos? A gente entra com a prostaglandina aqui, ó, importante aqui para inibir, um mecanismo de defesa, né? Analgésico, inibir então, essa condutilidade na região nociceptiva. E quando é neuropática, se fica a cargo mais do médico, porque aí a gente tem que utilizar antidepressivos para estar associando e opioides. Ótimo. Então, eu tenho lá, então, bradicinina, serotonina, lipídios, carbonização, então tem vários receptores e mediadores aqui para induzir. Então, como eu vou trabalhar, então, o princípio da dor, né? Eu vou fazer uma analgesia multimodal. Analgésico opioide, inflamatório não esteroidal, bloqueio periférico, né, que pode ser anestésico, e opioides. Então, são a forma que eu trabalho para o quê? Inibir o processo de dor. Ótimo. Quem que eu tenho? Os analgésicos. Os analgésicos eu tenho quem? Dipirona, paracetamol. Então, as dipironas, né, elas são da classe dos pirazolômicos, né, são antitérmicos e analgésicos, hoje classificado dentro do grupo dos anti-inflamatórios, por inibição da prostaglandina, um mecanismo totalmente elucidado não se tem, né? Então, ela tem, então, um mecanismo de ação via síntese prostaglandina, demonstra, então, inibição da ciclooxigenase, da COX-1-2, aonde inibe a síntese de formação de prostaglandina E1 e E2. E a E1 e E2, lá nos supraventriculares, no núcleo hipotalâmico, faz o quê? Produção de interleucina, junto com a interleucina 1, interleucina 6, perdão, que vai o quê? Ocasionar aumento de temperatura. Então, por isso eu vou ter uma redução da temperatura via hipotalâmica, né? Isso é importante. A atuação, quando ela é agregante induzido pelo ácido, né, síntese de tromboxanos, agregação plaquetária induzida pelo ácido araquidônico e síntese prostaglandina. A ação da droga tem ação tanto central como periférica, quer dizer que ela atravessa a barreira hematocefálica, células epidimárias, com maior facilidade. Então, eu tenho uma droga boa para atuar no sistema nervoso central, que tem uma modulação muito, a febre, né, da temperatura com excelência, né? A dipirona. Percebe-se a baixa da temperatura melhor com dipirona do que paracetamol. Há evidências, né, da dipirona no hipotálamo que reduz a febre. E aumenta, também faz vasodilatação, porque há liberação de óxido nítrico, onde? No endotélio do vaso.
Então, eles têm receptores que atuam diretamente. Tem efeito direto na sensibilização dos receptores da dor. Qual receptores? Nociceptivo. Por isso que analgésico sempre está no sinergismo, na escada da dor, em associação com o anti-inflamatório, certo? E tem quem? Acetaminofeno ou paracetamol, questão de prova em concurso, coloca o que é acetaminofeno, né? Então, atua na inibição de prostaglandina ao nível do sistema nervoso central, né? E eleva o limiar do impulso doloroso. Opa, observa aqui uma diferença importante. Atua na síntese de prostaglandina do sistema nervoso e eleva o impulso doloroso, né? Então, ele vai elevar o impulso doloroso ao nível periférico. Por isso que a gente utiliza bastante paracetamol para dor, né? Ué, a dipirona é boa para dor? É boa para dor, mas percebe o aumento do limiar com o tratamento de paracetamol. A gente já falou também tratamento de osteoartrite, né? Qual a primeira indicação? O quê? Paracetamol, 4 gramas dias, certo? Porque aumenta o limiar de dor. Antipirético, que inibe a COX-1 no centro hipotalâmico, né? E produz vasodilatação periférica, também estimulando o óxido nítrico, pela endotelina. Então, eu tenho, então, um melhoramento, então, né, do sistema vascular. E o paracetamol e dengue? Porque eu não tenho tanto, eu tenho que fazer um intercalamento entre paracetamol e dengue, devido à sua hepatotoxicidade. Então, eu tenho uma metabolização hepática muito alta no paracetamol. Como a dengue, eu tenho um comprometimento dos hepatócitos, eu vou ter uma redução. Então, eu acabo lesionando mais meu fígado. Por isso que eu faço intercalamento, né? Ou intercalo, né? O quê? Paracetamol e dipirona. Para tomar e eu não ter um aumento de sobrecarga. Porque acima de 4 gramas, a gente percebe uma sobrecarga muito grande do fígado. Ótimo. Como que é o paracetamol absorção? A absorção é rápida, né? Então, você vê, atravessa a barreira hematocefálica e placentária. Por isso que a gente utiliza paracetamol mais do que dipirona na gestação. Uai, mas por que não dipirona? A dipirona, a gente tem riscos, né, extrapiramidais, e tem gente que tem alergia por dipirona. Devido aos nossos fatores genéticos, a gente tem uma miscigenação, quase não saiu, da população brasileira, a gente tem pouca, né, alergia com dipirona comparado aos países norte-americanos, que apresentam muito, por isso que lá é controlado dipirona. Então, se evita, então, na gestação, utilizar o quê? Dipirona. Por quê? Devido à grande quantidade de alergia. Né? Liga fracamente nas proteínas, então ficam mais soltos, porque ela não tem uma lipossolubilidade grande, sofre destransformação, né? Principalmente na fase 2, com a conjugação de ácido glicurônico, né? Ou cisteína, né? Com não a cisteína para ser excretado, então tem que ser conjugado de forma inativa e ser eliminado. Ótimo, e os efeitos, né, adversos que a gente chega a ter hexatema, né, reações alérgicas, hepatotoxicidade, que é o principal fator, e uma toxicidade, principalmente para pacientes que têm problemas, né, cirrose hepática, por causa da conversão do metabólico tóxico na fosfato QI, pelas vias de conjugação do fígado, né, e uma necrose hepática. E a interação, que a gente já percebe mais interação medicamentosa com paracetamol, né? Há um retardamento, que é uma diminuição na absorção quando você come e toma o paracetamol, então eu tenho uma diminuição. E quando eu utilizo medicamentos controlados, né, como barbitúrico, carbamazepina, datandina, rifampicina, eu tenho uma elevação da hepatotoxicidade, né, junto com o potencial do paracetamol. Então, eu vou aumentando, eu tenho que diminuir a dosagem de paracetamol. Por isso, você vai ver quando o paciente utiliza carbamazepina, ele vai usar o quê? 300 miligramas de paracetamol, porque eu tenho que diminuir a dosagem devido ao risco, né, a elevação da hepatotoxicidade. Os medicamentos hepáticos inibidores de enzimas que elevam o risco. Certo? Os analgésicos, agora nós vamos ver os opioides. Os opioides, eles se ligam o quê? A receptores Mi, Kappa, Delta, Sigma e Epsilon, que é um quinto receptor que é estudado hoje na identificação dos receptores opioides, certo? E eles são todos de acoplação à proteína G, metabotrópicos. Então, os opioides que a gente utiliza no tratamento
são importantes para fazer a modulação, né, a eliminação da dor. Por quê? Porque ele atua diretamente no corno dorsal da medula espinhal. Opa, onde tinha o corno dorsal? Lá na medula. Tinha a modulação. Então, tem regiões subcorticais, né, também cerebrais, que eu tenho receptores opioides. Então, observe que os opioides tanto na modulação, na medula, como também no sistema nervoso central. Por isso que promove o quê? Analgesia, né, euforia, né, depressão respiratória em alta dosagem, sedação, diminuição da motilidade gástrica, então tem constipação, os principais, né, efeitos adversos que eu tenho por causa da inibição medular, então os motores também, eles diminuem, eu não tenho a motilidade gastrointestinal, então eu acabo tendo constipação. Certo? Como, então, ocorre, então? Né? Observa bem, receptores nociceptivos, né? A gente usa quem aqui? Analgésicos locais e anti-inflamatório. Lembra que eu vou ver a transmissão, né? Eu posso utilizar anestésico local, que inibe, então, a transmissão. E aí eu tenho os opioides. Quem que é opioide, né? Codeína, que a gente passa, ó, codeína, sai muito na farmácia, né? Paco, né? Conatem, então a gente tem codeína com paracetamol, né? Codeína com diclofenaco. Então, codeína se sai muito. Então você vai lá na UPA tomar um remédio, toma o quê? Tramadol. Por quê? Eles são opioides. E o opioide atua também no sistema nervoso central. Então, inibe a abertura dos canais de cálcio, né? Inibe a liberação de neurotransmissores e fecha os canais de potássio, diminuindo a hiperpolarização. Certo? Então, os locais, né? Então, a localização, a gente tem aqui a analgesia supraespinhal, né? Cada tipo de receptor pode ocasionar, então, os receptores MU, eles ocorrem depressão respiratória, euforia, dependência física. Os receptores CAP, né? Localizado principalmente na medula, promove analgesia espinhal, miose, né? Sedação e disforia. Os receptores delta, alteração do comportamento afetivo e analgesia medular. Receptor sigma, disforia, alucinação e estimulação vasomotora, certo? Principais que a gente atua, principalmente tramadol e receptores CAP, em nível medular. Então, os receptores MI, né, MU, né, analgesia, alteração da percepção da dor, então ele vai modular, então o paciente vai a modulação da dor, mas ele vai ter o quê? Uma euforia, uma sensação agradável, né? Um bem-estar, que ele estimula, e aí a pessoa fica mais tranquila, né? Então, estar livre da ansiedade, do desconforto. Ocorre uma sonolência, uma turvação da consciência, e em altas dosagens a gente tem inibição no mecanismo, né, do tronco cerebral, que pode ocorrer depressão respiratória. Há pacientes que são muito sensíveis ou que podem ter reação alérgica e ocasionar depressão respiratória, mas, em geral, se baseia em cima da dosagem. No trato gastrointestinal, né? Então, diminuição, então, da motilidade do estômago, do tônus, produção de secreção gástrica, onde há constipação, contração do músculo liso, biliar, né? Ocasiona as cólicas biliares, né? E trato geniturinário, depressão do fluxo, da função renal, né? Diminui o fluxo plasmático renal, então, eu tenho um aumento do tônus do esfíncter. Então, observa que eu diminuo aquela motilidade do sistema gastrointestinal. E no útero, pode haver prolongamento do trabalho de parto. Então, é utilizado, né, então, no processo, a analgesia junto com opioides, quando se vai fazer trabalho de parto, quando quer prolongar o trabalho de parto, utiliza, então, opioide. E o uso clínico, né, analgesia e dor, cólica abdominal, diarreia, né, elixir paregórico, hoje se tornou controlado, né, elixir paregórico, antigamente, por quê? Por que elixir paregórico controlado? Ele derivado do ópio, então eu tenho ópio dentro do elixir paregórico, que é um opioide, que aí melhorava as cólicas abdominais, né, a dismenorreia, as mulheres chegavam com dor, né, de menstruação lá, tomava elixir paregórico, mas hoje virou controlado. Então, o tratamento da tosse intensa, lembra que ele vai diminuir a motilidade. Então, o paciente que chega com muita tosse, ele toma o quê? Codeína. Ele vai parar, né? Aquela tosse seca que não para, ele toma e para com opioide. E os efeitos tóxicos, né? Constipação, retenção urinária,
aumento da pressão intracraniana, náusea e vômito. O principal que a gente trabalha, constipação, né? E retenção urinária. E efeitos indesejáveis, tolerância ou dependência. Então, a gente tem quais opioides? Morfina, fentanil, codeína, fentanil, nalbuphina. Então, são todos analgésicos, opioides, né? Analgésicos opiáceos, que a gente pode falar a mesma terminologia. A gente tem os analgésicos opiáceos e não opiáceos. Não opiáceos é que paracetamol e dipirona. Opiáceos, morfina, fentanil, codeína, tramadol, são todos o quê? Opioides, analgésicos, opioides, opiáceos. Eu tenho aqui cada um com a sua dosagem. Então, o tramadol, né, quantos miligramas quilo, né, intramuscular, subcutâneo, via venoso, ou via oral, e período de ação e a dosagem de tomada. Vai ficar aí para vocês dar uma olhada, né, e tem que saber, então, a tomada, o horário de tomada. Então, qual é o antagonista para reverter isso? Naloxona. Então, Narcan, que é um antagonista muito usado via intravenoso, né, no tratamento de superdosagem com opioide, por isso é importante. Esse antagonista é mais fácil, então eu uso dentro do hospital, eu tenho um antagonista, tem como reverter, certo? E eu também uso como antagonista biológico na intoxicação com álcool. Não é o antagonista, né, competitivo, né, igual ocorre no opiáceo, mas pelo álcool, ele é fisiológico, ele consegue inibir. Certo? Que jeito que eu vou tratar a dor? Eu vou olhar uma escala numérica. Ué, mas você não falou de anestésico. Anestésio a gente não trabalha na farmácia. Eu não vou fazer anestesia periférica para fazer um bloqueio, para fazer alguma coisa. Certo? Então, na farmácia a gente não trabalha. Então, por isso que eu não vou passar. Mas, anestésico, qual é o mecanismo de ação? Questão de prova, que alguns farmacêuticos, em alguns concursos de farmácia, né, bloqueia o quê? O canal iônico de sódio. Aquele canal inicial da polarização é único. Então, eu tenho que pensar, que eu já vi questões que possa cair para vocês quem for fazer aí, né, quem é concurseiro. Então, o que eu vou avaliar? Eu tenho que avaliar com as escala. Uai, como assim? Eu tenho duas escalas. Eu tenho a escala verbal, né? Aquela numérica, e a escala descritiva. Então, eu tenho de 0 a 10. Quanto está a dor? Não, 10. Mas aí você tem que avaliar a face, se está dor, muito ou não, entendeu? Não é assim, a dor, ela é variável para cada... Assim, tem gente que tem a lodinha, né? Tem uma hipersensibilidade excessiva para a dor. Tem gente que tá doendo lá, e ele fala, não, tá doendo mais ou menos, entendeu? Então, ela é de característica individual. Então, você tem que perguntar, que jeito tá essa dor? Né? De 0 a 10, não, tá alto, né? Tá 10, não, tá 8. E aí eu vou ter que fazer uma descrição, se ela é moderada, se ela é fraca, se ela é intensa, se ela é insuportável. Mas se ela é 0, ausente. Se ela é fraca, de 1 a 3. Se ela é moderada, de 4 a 6. Ela é intensa de 7 a 9, insuportável é 10. Então, não tem como a pessoa falar, não, tá com 10, ela tá lá. Então, ela é insuportável, ela estava agonizando lá, certo? E eu tenho a visual, que é a escala de Eva, né? A face, então, eu vou analisar mais ou menos a expressão verbal que ele diz. Então, aí eu vou saber como que tá a dor. Por que é importante isso? Para eu saber tratar na escala da OMS. Quando é uma dor leve, fraca, é o que a gente utiliza na farmácia. O quê? Analgésico e anti-inflamatório. Né? Então, um analgésico e anti-inflamatório é o sinergismo inicial que a gente vende na farmácia. Ué, como assim? Você vai ver lá, né, diclofenaco mais dipirona associado, né, com carisoprodol, torcilax, medicamentos para dores, né, com relaxante muscular, você vai ver, então, você vai tratar o quê? Grau 1, a dor leve. O paciente chega com a dor, né, a gente tem dor somática profunda, ele vai fazer ele leva uma paulistinha, dói lá, ele vai chegar no outro dia, né, mancando, uma dor intermitente, né, constante, vai dar o quê? Ah, não, dou um relaxante muscular aqui, junto, um torcilax, porque tem um carisoprodol, tem diclofenac, tem um analgésico, isso já é o quê? Sinergismo, para dor leve, você já trata, certo? E quando é moderado, quando o paciente já é moderado, o que eu falei para vocês, moderado, de 3 até 7. Eu já vou tratar, então, na escala de Evo. Eu já vou usar um opioide fraco. Então, eu uso um opioide mais analgésico mais
anti-inflamatório. Os três juntos? Os três juntos eu vou usar. Então, eu vou utilizar um tramadol, eu vou utilizar a codeína, junto com anti-inflamatório. Então, você pega o PACO tem codeína com paracetamol. Aí o doutor passa também o quê? Um anti-inflamatório, um cetrolaco, um diclofenaco, né, um nimesulida. Ele passa um anti-inflamatório e faz o sinergismo. Por que o nimesulida não é tão bom? Porque ele não é tão analgésico. Eu vou ter, então, os anti-inflamatórios que são mais analgésicos para ser utilizado. O nimesulida, tem uns que passam, você vai ver nas prescrições. Mas os principais, o quê? Cetrolaco, naproxeno, né, ibuprofeno. A gente tem os anti-inflamatórios que são mais associados junto com opioide analgésico. Quando é dor o quê? Intensa, né, aquela dor forte, eu vou usar opioides forte, analgésico e anti-inflamatório. Esse daqui já é lá no hospital, que vou usar uma morfina, né? Então, eu vou pegar a morfina, utilizar com antipirona, com anti-inflamatório, e vou associar drogas adjuvantes. Mas drogas adjuvantes pode estar em todas as fases? Pode estar em todas as fases. Quem é essas drogas adjuvantes? São aquelas psicotrópicas, né? A mitriptilina, pregabalina, né? Os anticonvulsivantes. Então, vai lá, eu tenho o quê? A mitriptilina, né? A mitriptilina, venlafaxina, duloxetina. Então, são os principais, os antidepressivos que eu utilizo para modulação de dor, né? Aí eu vou depois para os anticonvulsivantes, pregabalina, né? Gabapentina, que a gente topiramato, ácido valproico, que a gente utiliza muito, e carbamazepina, né? Então, essas são o quê? Utilizados muito para dor, né? Limiar de dor, paciente que tem enxaqueca constante. Eu vou utilizar uma droga adjuvante para manter, né? Não para tratar a dor de momento, mas manter. Quando eu entro com a dor intensa, eu vou dar com os anticonvulsivantes aqui, né? Então, só porque nós, na farmácia, não passamos os drogas adjuvantes, os psicotrópicos, né? Lá, então, a gente não entra nessa parte, certo? Mas você tem que saber que é utilizado, então, os antidepressivos, os anticonvulsivantes, para tratamento de dor. Certo? Então, aí, ó, vou entrar na escala, então, a gente tem lá os anestésicos locais, pode ser, ou drogas anti-inflamatórias com analgésico, anestésico também diminui a transmissão, os anestésicos locais, opioides, ou antagonista alfa-2, eu utilizo, né, modulares, né, medular, e os opioides, o agonista alfa-2. Então, a primeira leve, então, a gente vai o quê? Utilizar anti-inflamatórios não esteroidais, né, não provoca sedação, controla melhorador, né, produz intolerância e dependência, tem um bloqueio de prostaglandinas, né, então, um bloqueio da produção de prostaglandinas, que são mediadores de dor, né, então é importante saber disso, certo? E na dor leve, né, então, a AINES de primeira geração, né, inibe a COX-1 e COX-2, então a gente tem que saber, então eu tenho gástrica, fígado, rim, né, e aí em segunda gerações, os coxibes, né, tem baixa concentração em diversos órgãos, mas grande quantidade de monócitos endotélios, né, quando lesão inflamatória ocorre. Lembra que nós já falamos dos coxibes, né, celoscoxib, né, rocicoxib e diversos outros na geração da COX-2. Os efeitos AINES, a gente tem, então, a nova forma das COX-3, né, que a gente até utiliza os analgésicos, a dipirona, se acredita com inibição de COX-3 inflamatórios, alguns que atravessam a barreira hematocefálica, e tem uma atuação melhor, então, até via central, por isso que a gente utiliza os analgésicos, principalmente, de atuação via central. Ações propostas, então, inibição da hipersensibilidade e ativação dos mecanismos descendentes inibitórios. Quais os efeitos colaterais que a gente tem dos anti-inflamatórios? Dispepsia, erosão, anemia aguda, isso aí nós já conversou, né? Úlceras, né? E problema renal, né? Que a gente tem uma sobrecarga, podendo levar a insuficiência renal crônica, né? E até hipertensão. Lembra que a prostaglandina é importante, um fator fisiológico. E quais são os AINES, né? Que a gente utiliza? Principalmente para o tratamento de dor, diclofenaco de sódio, cetoprofeno, né, sotorpofeno, tá, cetoprofeno, ketorolaco, fenoxicam, enterocoxib, celecoxib, paracoxib, que é a nova geração dos anti-inflamatórios não esteroidal, certo? Qual a dosagem? Então, diclofenaco, 50 mg via oral de 8 em 8 horas, associado, então, com dipirona, né, 500 mg, ou paracetamol, com 750 mg, né,
tomando juntos os dois. Cetoprofeno, 100 gramas via oral de 12 em 12. Cetorolac, 30 miligramas via oral de 8 em 8. Denoxicam, 20 miligramas, né, via oral de 12 em 12, vai estar utilizando. E enterocoxib, hoje é controlado, então a gente não passa, né? Então, enterocoxib, né, 60 miligramas via oral, 24, uma vez ao dia, e o celecoxib, 200 miligramas de 12 em 12 via oral. Então, esses são os principais anti-inflamatórios. Pode utilizar outros? Pode utilizar outros. Naproxeno também, o ibuprofeno pode ser utilizado, também tem uma boa atuação. Sendo o cetorolac, o que tem melhor apresentação, que se percebe de analgesia. Hoje é mais parecido como analgésico do que como anti-inflamatório. Outro etodolac também, o etodolac é muito bom como analgésico, também como anti-inflamatório, mas também é utilizado no tratamento para dor, o etodolac, certo? Então, a gente vem, então, de pirona, né? A gente tem de pirona uma quantidade bem alta. Vai, de pirona eu posso dar quanto de pirona? Novalgina 1 grama, né? Novalgina 1 grama com anti-inflamatório junto, certo? Olha, se você pegar o Buscopan, que já tem associado, né, então, o ortogonista, então, anticolina, né, um antimuscarínico, então, o antimuscarínico que a gente tem, o Buscopan, já é um sinergismo junto com o associado, entendeu? Então, eu posso associar aqui, mas o Buscopan injetável é 2 gramas de pirona. Então, você observa que é uma grande quantidade de pirona. Por isso que eu tenho o quê? A quantidade de miligrama por quilo, que é a dose máxima que eu posso dar. De 6 horas, paracetamol de 7 a 15 miligramas por quilo, que é a dose máxima que eu posso dar. Né? Todos têm inibição da prostaglandina no sistema nervoso central, né? Que tem um mecanismo periférico de ativação dos canais de potássio e bloqueio do influxo de cálcio, modulando, então, a sinapse, e isso, então, ajuda. Por isso que a gente faz associação, então, dos analgésicos não opioides, né, junto com anti-inflamatório e analgésico opioides. A moderada, né, então, segunda escala, a gente faz associação, então, de quem? Da codeína, então, 30 ou 60 miligramas via oral, a gente já tem já a formulação pronta, né, o Parco lá, tá lá, o Codatem já tem lá, né, 30 miligramas. Tramadol, 50 miligramas via oral, a gente já tem também associação, né, e não se associar esses dois medicamentos, você não vai associar os dois, você não associa classes iguais, fazer aditivos, você faz sinergismo, classes diferentes, com mecanismos diferentes, para ter uma potencialização, para ter um efeito bem melhor do que a associação de duas classes iguais, certo? E, né, então, qual é a ação? Né? A ação primária central, dor aguda, de intensa, interação com os receptores específicos peptídeos opioides, no sistema nervoso central e medular, né, e isso vai fazer uma inibição, então, da formação reticular e da transmissão da dor. Com efeitos colaterais, eu tenho prurido, sedação, principalmente constipação, né, que eu tenho muito, às vezes tontura e euforia, são os principais que apresentam, e um pouco de bradicardia em alguns pacientes. E o terceiro degrau, que aí já é via hospitalar, né, oxicodona, né, morfina, metadona, fentanil, já é utilizado via hospitalar. Então, aí fica para farmacêutico hospitalar. E analgésico adjuvante, né, primeiro e terceiro grau, que pode usar em qualquer parte. Então, amitriptilina, bupropiona, desipramida, duloxetina, nortriptilina, venlafaxina, duloxetina. Todos esses são, então, antidepressivos. E anticonvulsivante, gabapentina, pregabalina, topiramato. Então, são todos utilizados também no tratamento da dor, certo? A mecanismo de ação de cada um dos antidepressivos, né? Então, da venlafaxina, inibidor seletivo de recaptação de serotonina, norepinefrina, a gente vai ter na farmacologia 2, e aí eu não vou entrar nessa parte tanto dela, certo? Então, aí fica a integração de cada um dos receptores, e isso eu vou deixar, então, para a farmacologia 2, né? Onde a gente tem, então, a atuação dos antidepressivos. Ótimo. Então, vamos complementar agora, então, a questão da aula. O que a gente se tem hoje? Né? Fazendo um resumão em geral. A gente tem escala da dor e a gente já trabalha com a dor. O paciente você vai chegar lá, né? Tá lá na farmácia, vai trabalhar, você não espera o que vai chegar de paciente para você, um cliente.
A mulher chega para você com muita cólica menstrual. Ótimo. Aí você já viu, né? Tem Atroveran. Pai, o que que é o Atroveran? Né? Então, você vai pegar lá o Atroveran, você vai ter associações. Já o quê? Já nele. Né? Então, você vai ver que tem dipirona. Então, você pega, então, o Atroveran, você vai ver lá dipirona 1 grama. Ué, um analgésico com grande dosagem? É. Para que que eu faço isso? Então, eu vejo que ele vai melhorar as cólicas. Por quê? Ele tem uma grande quantidade de dipirona, um analgésico. Para melhorar isso, o que que eu faço? Associo um anti-inflamatório. Qual anti-inflamatório que eu costumo associar muito? Ácido fenâmico, né? O continopostan, né? Aí você vai o quê? Fazer uma associação anti-inflamatório junto a analgésico, certo? Você vai ver que você vai ter um melhor tratamento da dor. E como eu posso prevenir, então, um pouco isso antes? Antes dela entrar no estado menstrual, ela iniciar tomando o quê? Anti-inflamatório, porque a descamação do tecido malpigiano do endométrio é um processo inflamatório. Então, eu diminuo, então, as dores menstruais que ela tem. Fora isso, ela pode ter uma endometrite, né? Que ela pode ter outras complicações que você vai pedir para passar para o médico, mas a dor você vai conseguir eliminar e tratar dela. Certo? Enxaqueca, você vai também utilizar muito. O paciente vai chegar lá para você, né? Aí vai falar o quê? Não, tô com dor de cabeça, né? E aí você vai passar o quê? Enxaque. Olha, enxaque? Qual que é a... Você vai pegar lá, o enxaque já é uma diergotamina, né? De inibidor de receptores, um agonista de receptores serotoninérgicos, né? De 5-HT1B. Ele já tem já lá, e só isso? Não, ele tem dipirona associado. Então, observa que ele vai ter outras associações para trabalhar. Então, os medicamentos para dores, eles já trabalham com sinergismo. Então, isso é importante. Você olha lá a Nesaldina, né? Nesaldina. Então, vamos olhar, né? Vou pegar, então, aqui. Nesaldina, dipirona, isometepteno e cafeína. Eu já faço um sinergismo para melhorar, porque eu tenho um antiespasmódico junto, né? E olho também a cafeína, né? Com vasoconstritor, e a dipirona, que é um analgésico. Eu trabalho com sinergismo para dor. Então, antiespasmódicos, antagonistas muscarínicos, eu já venho trabalhando muito para dor. E isso é importante. Por isso que vocês tomam o quê? Buscopan. Buscopan já tem lá o quê? Também, né, junto com dipirona. Ele pode ser associado com anti-inflamatório? Pode ser associado com anti-inflamatório. Então, são escalas de dor. Eu vou tratar a dor principalmente leve. Na farmácia, a dor leve eu sempre trato. Então, você vai iniciar, né, o paciente chega lá com Buscopan, você vai passar Buscopan para ele. Já passa o anti-inflamatório, fala para tomar os 3 junto, né, os 2 junto, né. Pode ser dipirona, Buscopanamina lá, mais o anti-inflamatório. Ketorolaco, principalmente toragesic, sublingual, bem fácil. Metodolac, ibuprofeno. Anti-inflamatórios que têm atuações melhores para analgesia. Né? Você já vai fazer essa associação para a dor dele. E o paciente, então, chega com dor de cabeça muito forte, com enxaqueca, enxaque. Você viu que não tem anti-inflamatório lá. Eu posso associar anti-inflamatório. Então, na cefaleia tensional, eu utilizo Buscopan. Vai ter, então, eu posso utilizar um relaxante muscular, né? Vai também ajudar funcional. Então, eu tenho que saber diferenciar os tipos de cefaleia. Na Farmaco 2, a gente trabalha um pouco para diferenciação desse tipo. Cefaleia, né, tensional, em salvo, em áurea, né, tipos diferentes. Entendeu? Então, dor, você vai tratar na farmácia. Vai chegar. Lombocitalgia, paciente chega com arrastando a perna lá. O que você vai fazer? Vai passar para ele o quê? Um analgésico, anti-inflamatório, né? Por isso que se utiliza o corticoide, né? Eu passo lá, então, a Prospan, que ela tem uma atuação neuronal, vou passar ainda para vocês, né? O anti-inflamatório esteroidal, que tem uma atuação central também, né? Em núcleos, modulando as interleucinas. E aí eu vou treinar o quê? Utilizar um anti-inflamatório e analgésico, tratar a dor para ele melhorar. Né? E, às vezes, associar também um relaxante muscular. Por isso que o paciente chega para você na farmácia, ou o seu cliente, vai tomar, toma aqui, ó, um Dorcilax, né, vai melhorar bastante, vai ser o suficiente? Não, às vezes eu preciso potencializar. E eu posso associar um anti-inflamatório não esteroidal com
esteroidal. Em alguns casos de dores, né, características neuropáticas com nociceptivas, as dores mistas. As dores mistas, eu trabalho com a associação dos dois anti-inflamatórios também, entendeu? A dor vai chegar e você tem que saber tratar, e agora você sabe tratar. Aí, chegou na moderada. Se você lá trabalha no interiorzinho, lá tem um fora do controle, uma codeína, entendeu? Utiliza, certo? Mas cuidado quando você faz essas indicações, certo? Que não é do seu, não pode chegar ao a você, né? Pode ter complicações, certo? Mas indica, certo? Então, tem aqui, né? Essa parte eu não posso nem comentar, mas quando você trabalha lá no interiorzinho, você vai passar. Certo? Ah, você tem um papo fora do controle, você vai passar com um paciente que chega para você com dor muito forte, né? Ah, é importante. Porque os soldadores, né, trabalha com serralheria, ele vai utilizar solda, ele queima, né? Porque além da temperatura que esquenta demais, ele tem uma propulsão muito forte, né, de ondas que queima a retina um pouco e ele sente dor. Aí você usa o quê? Colírio anestésico. Porque o anestésico também inibe a transmissão neuronal, igual a gente viu os mecanismos da dor. Entendeu? Então, são importantes você saber os tratamentos da dor, certo? Então, é isso que eu queria que vocês aprendessem. E vou passar um caso clínico, mais ou menos, que a gente trabalha, né? A gente já vem associando também, vocês viram já os tratamentos que tem na gota, o paciente chega para você, a dosagem, qual medicamento que a gente utiliza, além da colchicina, anti-inflamatório, não esteroidal, um analgésico, você pode associar, vai trabalhar. Tipos de patologia diferentes, você vai trabalhar sempre com esse sinergismo, certo?